Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula aqui da segunda série do ensino médio, né? Nós vamos estar aí falando sobre o currículo aí do novo ensino médio, tratando aí, né, sobre a continuação da atividade 5. Põe na tela, Paulito, que a gente vai acompanhar aí, ó lá. Sistema Terra, chegamos aí na atividade 5 para o desenvolvimento dessa aula, que é a terceira aula, né? Lembrem-se que vocês tiveram duas aulas aí de introdução e agora na aula 3 nós vamos trabalhar o desenvolvimento, né? Meu nome é Antônio Russo Júnior, aí na tela aí para vocês, professor de Geografia do Centro de Mídias. O aprofundamento que nós estamos vendo aí é a cultura do solo, do campo à cidade, unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente, componente curricular 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então estamos chegando aí na reta final deste componente, né? Começando aí pela atividade 1, né? Encerraremos aí na próxima aula essa atividade 5 e toda a aula aí do contexto aí deste componente aí, que é muito legal porque fala sobre a questão do solo e desde a origem do nosso planeta. Vamos lá ver as habilidades dos eixos estruturantes, está aí na tela. Nós temos aí as habilidades 01, 02, 03, 04, 05, 06. São habilidades aí que fazem parte aí das ciências humanas, sociais e aplicadas. Lembrando que o principal eixo estruturante é a investigação científica, como aparece aí para vocês. E eu sempre lembro a vocês que para quem tiver interesse, né, na descrição dessas habilidades, é só entrar aí no mapa, né, do aprofundamento aí, a cultura do solo, do campo à cidade, e aí vai ter a descrição dessas habilidades, como também das habilidades do currículo paulista, que está aí na tela para vocês. São duas habilidades, né, da primeira à terceira série do ensino médio, também das ciências humanas sociais aplicadas, 103, 306. O objetivo é deixar claro para os estudantes que as relações que acontecem entre a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera são complexas e qualquer alteração pode gerar desequilíbrios no sistema, né? Então é isso aí, né? A gente viu até na introdução, na aula anterior até, trouxe aqui a minha querida amiga, a professora de biologia, né, a professora Priscila, né, fazendo um debate sobre a teoria do caos, né? Então deixamos bem claro aí como é que é essa relação aí da teoria do caos, né, o efeito borboleta, né, que até filmes já fizeram, nessa relação aí também do sistema Terra, que logicamente qualquer alteração pode gerar aí, né, profundas transformações no nosso planeta. Vamos lá, o sistema Terra, vamos ver o que é o sistema Terra? Então o sistema Terra ele é entendido como um conjunto de elementos que interagem entre si e promovem transformações ao longo do tempo. Compreender esse sistema é a base para entender os ciclos e processos naturais existentes no planeta, o que contribui para a sua conservação. Entretanto, o sistema Terra é um sistema complexo, cujas interações acontecem de maneira sutil, o que dificulta a compreensão do seu funcionamento e as consequências das alterações realizadas pelas ações humanas, né? Então, sempre relatando aí que o sistema Terra, dentro dele há outros sistemas, né? E são sistemas aí que qualquer alteração pode fazer um efeito dominó, né, e relacionar várias questões aí, várias relações aí em cima do nosso planeta. Vamos ver aí um vídeo, né, para ver sobre a questão aí da biosfera, né? Então trata mais aí da relação do Brasil, então é o vídeo da reserva da biosfera. Você sabe o que é? É um vídeo aí muito legal e aí daqui a pouco nós voltamos. Alguns lugares são tão especiais que merecem ser conhecidos em todo o mundo. Seja por sua fauna, sua flora, sua cultura ou seu modelo de desenvolvimento, esses lugares recebem o título de Reserva da Biosfera. Concedido através do programa O Homem e a Biosfera, da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Assim, as reservas da biosfera são territórios reconhecidos pela Unesco
com um título que atesta seu grande valor ecológico, econômico e social para toda a humanidade. Um dos requisitos para se obter esse título é saber conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento social e econômico. Atualmente existem 686 reservas da biosfera, distribuídas em 122 países. No Brasil, existem 7 reservas da biosfera, que abrangem todos os biomas nacionais. Além do título, as reservas da biosfera são também uma forma de organização territorial, envolvendo governos e vários segmentos da sociedade, de forma planejada e participativa. Como? Uma reserva da biosfera é composta por um ou mais territórios, cada um com 3 zonas. As menores são as zonas núcleo, que são as áreas de conservação ambiental, já reconhecidas pelo governo. As zonas de amortecimento localizam-se no entorno das áreas núcleo. Nelas, podem ser realizadas atividades humanas de baixo impacto sobre o meio ambiente. E, por fim, as zonas de transição. Nelas, podem ser realizadas várias atividades agrícolas, urbanas e industriais. Uma reserva da biosfera pode trazer grandes benefícios para os produtores locais, seja pela atração de investimentos públicos e privados, pelo elevado interesse turístico e pelos produtos e serviços que prezam pela natureza, cada vez mais procurados pelos consumidores. Na Alemanha, na França e na Itália, produtos como vinhos, queijos, carnes e sucos de reservas da biosfera são altamente valorizados. Para entender melhor esse modelo de gestão, visite o site da Reserva da Biosfera do Pantanal. Visite uma reserva da biosfera. Conheça experiências concretas e entenda melhor seu modelo de gestão participativa. Esperamos você lá! Olha que interessante. Então veja que um conjunto que nós temos aí, né, de vários fatores, vários setores aí do nosso planeta, né, tem muito a ver aí com esse sistema Terra que nós estamos estudando, né? E a biosfera não é diferente porque é dos elementos que nós estamos estudando aqui. Tanto é que nós vamos lá para a próxima tela e vamos ver aí as esferas terrestres aí que nós já vimos em aulas anteriores aí deste componente. Então nós temos aí a litosfera, né, que representa aí a superfície do planeta, né? A hidrosfera, que representa aí as águas, né? A atmosfera, né, que representa, né, os gases, né, o ar, e a criosfera, aí, que representa aí a água sólida, né? O gelo, né? Todo esse conjunto, eu vou clicar aí uma teclinha e vai aparecer aí um círculo, né? Que aí, então, é só clicar aí, pode clicar aí, aparece um círculo, vai aparecer uma setinha, né? E vai identificar aí o que nós chamamos, vou clicar novamente, vai aparecer aí a biosfera. Então todo esse conjunto da litosfera, hidrosfera, atmosfera e criosfera faz parte da biosfera, né? Então tem muito a ver com o vídeo que nós vimos aí anteriormente, né? Com essa relação, não só uma relação de natureza, né? Mas também com uma relação social e econômica. É isso que é importante. Porque por mais que a gente tente, né? Tem a relação social e tem a relação econômica. Então, assim, para não prejudicar essas esferas, né, e trabalharem continuamente a sua relação natural, pode-se fazer um trabalho de sustentabilidade, né, e, logicamente, retirar, né, fatores econômicos aí e fatores sociais dentro da biosfera, tá certo? Então, não é só um processo natural, hoje envolve aí um processo social e também econômico. Bom, vamos falar sobre a crosta terrestre? Então tá aí na tela para vocês. A crosta terrestre é a porção externa da Terra, a mais delgada de suas camadas e a que conhecemos melhor. Ela é tão fina em relação ao restante do planeta que pode ser comparada à casca de uma maçã em relação à maçã inteira. Embora seja composta de material rochoso, portanto sólido,
e aparentemente de grande resistência, é na verdade muito frágil. Sua espessura é variável, sendo maior onde há grandes montanhas e menor nas fossas oceânicas. Sob os oceanos, a crosta costuma ter cerca de 7 km de espessura. Sob os continentes, ela chega a 40 km em média. As espessuras extremas estão em 5 e 70 km. Está dividida em crosta continental e crosta oceânica, com composições diversas e espessuras diferentes, né? O que é que a gente chama lá na esfera terrestre de litosfera, né? Então, tanto a crosta oceânica como a crosta terrestre são camadas que a gente for relacionar com o tamanho do nosso planeta e indo para o interior do planeta, para o núcleo, a gente vai ver que realmente é como se fosse aí, né, uma maçã, né, e a casca da maçã seria aí a parte aí da crosta, né? Então é importante retratar isso. A gente vai ver bem essa relação nessa próxima imagem, né? Que nós temos lá a crosta oceânica e a crosta continental. Então a gente observa que a crosta oceânica ela é mais fina, né? Porque ela tem profundidades aí que podem chegar aí a mais de 15 mil, 17 mil metros de profundidade, ou 15 quilômetros, ou 17 quilômetros. Já a crosta continental, né, vai de 30 a 60 km, 65 quilômetros, dependendo do relevo da crosta continental. Então, nas fossas oceânicas, são as partes, né, que são consideradas as partes mais próximas do manto superior, que é a camada interna do planeta que aparece logo em seguida, tanto da crosta oceânica como também da crosta continental. Então, a gente observa que o manto superior e o manto inferior tem quase aí 3 mil quilômetros de profundidade. Então, comparando a profundidade dos dois mantos, né, ele é muito acima aí, tanto da crosta continental como da crosta oceânica. Já o núcleo, né, que também é dividido aí em núcleo externo e núcleo interno, né, tem aí mais ou menos aí 1.210 quilômetros aí, né, 1.210, 1.216 quilômetros de profundidades, né? Nas linhas horizontais a gente consegue ver, né, a distância de cada estrutura aí, né? Então é importante aí retratar para vocês, mas mais ou menos aí entre a crosta e o núcleo interno a distância aí gira em torno de 6.300, 6.000, né, e poucos quilômetros, né, de profundidade, né? Lembrando, né, que, né, como foi falado aí, na crosta continental, né, se fez aí um buraco aí de mais ou menos 13 mil metros, né, e as fossas oceânicas, né, fossas Mariana, fossa do Japão, tem mais ou menos isso de profundidade nas regiões oceânicas, né, em torno de 13 mil a 14 mil metros de profundidade. Então são distâncias pequenas, né, ínfimas, em relação a todo, né, o processo aí de profundidade do nosso planeta, que vai da crosta até o núcleo interno. Na próxima tela eu trouxe aí de novo esse mapa, né, que faz parte aí, né, desse componente, né, e também faz de novo parte dessa atividade 5, né, a divisão das placas tectônicas, né. Nós temos aí em torno de 55 placas tectônicas, né, então placas extremamente, né, dimensões bem elevadas, né, como a placa do Pacífico, que é a placa que tem, né, a maior dimensão de todas as placas, né, mas também temos a placa norte-americana, a placa africana, a placa eurasiática, né, que também são placas aí, né, com uma dimensão bem maior, né, e logicamente, né, no encontro ou no afastamento delas pode ocasionar aí, né, problemas aí no nosso relevo, né, e até alterações no nosso relevo, dependendo aí, né, da movimentação dessas placas. Mas também temos placas pequenas, aí, a placa de Nazca, a placa Scott, a placa indiana, que, né, na realidade elas foram placas que foram separadas de placas maiores. Porque com esse encontro, esse afastamento, essas placas que são enormes, pesam aí, né, milhares ou milhões de toneladas, aí, elas têm aí uma relação muito forte de pressão, o que pode ocasionar fissuras, tanto na parte centrais como nas partes laterais,
E as partes, né, que tem lá as bordas, elas são muito danificadas, né, principalmente aí com o contato entre as placas, né? A gente até ensinou para vocês aí em aulas anteriores, né, sobre o movimento das placas, né? Se as placas se encontram, se afastam, né? Movimento transformante, né? Então todos esses movimentos aí, né, que fazem com que as placas acabem tendo essa pressão toda entre elas. E logicamente, né, esse movimento interno, né, que faz parte do nosso planeta, logicamente acaba afetando a nossa geologia e obviamente afeta o relevo do nosso planeta, como a gente já viu já em aulas anteriores, tá certo? Nisso, né, como eu estou falando para vocês, desse processo aí de alterações, nós temos aí o planisfério físico, né, que nada mais mostra aí, né, a relação, né, de altitude e de profundidade, né? Então a altitude é o que está acima do nível do mar, né, e a profundidade, né, que nós chamamos aí, né, que estão aí abaixo do nível do mar. A altitude é chamado, né, de hipsometria, né, a profundidade nós chamamos aí de baltimetria, né, que é a parte oceânica, né? Então nós temos partes elevadíssimas aí no nosso relevo, né, nas altitudes aí nos continentes, né, as montanhas rochosas na América do Norte, as cordilheiras dos Andes na América do Sul, né? Nós temos as cadeias montanhosas do Himalaia, né, que fica na região asiática. Nós temos várias cadeias aí, as cadeias dos Alpes na Europa, ou seja, temos aí regiões que estão lá na cor marrom, né, principalmente as partes mais elevadas do nosso planeta, como as partes mais em azul escuro, que nós temos as partes mais profundas do nosso planeta, né? E temos também regiões montanhosas abaixo do oceano que nós chamamos de dorsais, como por exemplo as dorsais, né, do Oceano Atlântico, né, que é uma das principais, né, que vai de ponta a ponta aí do Polo Norte ao Polo Sul, mas temos dorsal no Oceano Índico, temos dorsal no Pacífico Antártico, temos dorsal no Pacífico, né, mais próximo da linha do Equador, ou seja, nós temos cadeias montanhosas tanto no relevo continental, como temos aí as dorsais, né, como os relevos oceânicos, né? Então o que nós chamamos de cadeias montanhosas na superfície continental, chamamos de dorsais no relevo oceânico, né? Então tudo isso aí tem lá o movimento do assoalho oceânico, então tudo isso aí são, né, alterações feitas aí pelas mexidas, né, e alterações feitas na camada interna do nosso planeta. Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver a questão aí da hidrosfera, que é o ciclo da água, né? Uma das características aí da hidrosfera é o ciclo da água, né? Se não fosse aí o ciclo da água, provavelmente não teríamos vida no nosso planeta aí, ó. Nós temos armazenamento de água no gelo, nós temos armazenamento de água subterrânea, nós temos armazenamento de água nos oceanos, né, que apesar de serem águas salgadas, elas evaporam, né, se transformam em condensação, vai para a atmosfera e depois volta como chuva, através da precipitação, né? Então nós temos aí os escoamentos provenientes do degelo, né, escoamento superficial, nós temos os rios, nós temos os lagos, tudo isso aí faz parte do ciclo da água, ou o que nós chamamos de ciclo hidrológico, é um ciclo da vida, né? Porque na realidade a água aí faz parte aí da nossa sobrevivência. Então o ciclo da água aí faz parte aí da hidrosfera e é um dos elementos principais aí que constitui aí o sistema Terra que nós estamos estudando aí, né, desde o começo aí da atividade 5, na introdução na aula 1. Vamos falar agora sobre a atmosfera terrestre. Então vamos lá, a atmosfera terrestre é a camada de gases que envolve a Terra, que não se dissipa devido à ação da gravidade e que, vista do espaço, mostra nosso planeta como uma esfera de cor azul brilhante. Ela é importante porque nos protege da perigosa radiação ultravioleta procedente do Sol e porque permite que a Terra mantenha o calor durante a noite e, por outro lado, não esquente demais durante o dia. Não fosse ela, a superfície do nosso planeta teria diferenças enormes de temperatura entre as áreas de sombra e as ensolaradas, como ocorre na Lua, por exemplo.
Então a atmosfera terrestre é de suma importância, né, para a nossa vida, né, para a vida dos seres vivos. Tem a camada de ozônio, né, que faz lá o filtro das radiações solares, né, radiações ultravioletas, né, o que faz com que tenha, né, uma média de temperatura que faça com que os seres vivos vivam, né, o seu dia a dia no nosso planeta, né? Então isso é importante retratar. Então veja que são sistemas complexos, como a gente falou aí no começo da aula, e falamos aí desde o início da atividade 5, né, que eles têm o seu processo natural, né, e qualquer movimentação contrária pode sofrer efeitos abruptos que possa interferir no nosso dia a dia, né, ou logicamente no dia a dia dos seres vivos, como por exemplo o buraco da camada de ozônio, né, que muito se fala, né, a questão aí dos poluentes, dos combustíveis fósseis, que acaba aí afetando, né, e alterando aí o processo, né, desse sistema complexo aí da atmosfera. Tão complexo é que ele é dividido em diversas camadas, que é o que nós vamos ver aí na próxima tela, que é as camadas aí da atmosfera, né, que nós temos aí a troposfera, que é a camada onde nós vivemos, né, onde os seres vivem, né, e nós temos aí essa relação. Mas temos outras camadas, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera aí, e temos uma camada adicional que é a exosfera aí, né, que está, né, fazendo um conjunto aí tanto da termosfera como da mesosfera. Então, logicamente, depois vocês vão ter lá um aprofundamento em cima, né, dessas camadas aí da atmosfera, né, mas lembrando que, né, a camada que nós vivemos aí é a troposfera, né? Então cada uma tem suas características, né, tem as suas altitudes, né, a questão dos gases, se é fria ou quente, a pressão, tudo isso aí depois vocês podem fazer um complemento de estudo aí como sugestão para conhecer melhor essas camadas aí da atmosfera. Vamos lá para a próxima imagem, né, falando aí sobre a atmosfera, a importância aí do estudo do clima, né, e logicamente das correntes marítimas, né. A gente começa aí com o mapa de baixo, que é as zonas climáticas, né. A gente tem a divisão aí das zonas climáticas em intertropical, que fica entre os trópicos, né, o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Então nós temos aí as zonas polares mais frias, né, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, e as zonas temperadas, que são aquelas zonas intermediárias entre as zonas polares e as zonas intertropicais, né, ou também chamadas de zonas tórridas. O efeito dessas zonas climáticas são os climas, né? Logicamente, os climas têm relação também com relevo, com vegetação, né? Por isso que nós falamos em elementos e fatores climáticos. Tudo isso aí vai ter relação também, né, com o efeito aí para os climas, né? Mas a gente observa os climas equatoriais próximos aí da linha do Equador, né, que está em vermelho. Nós temos aí, né, os climas tropicais que estão próximos aí dos trópicos, né, nessa região que nós chamamos de zona intertropical. A subtropical, né, que está numa região, né, mais ao sul aí dos trópicos, principalmente do trópico de Capricórnio, que fica mais, né, ao sul, né, que nós temos uma relação mais com alguns continentes. Ele é diferente, por exemplo, do trópico de Câncer, que está lá no hemisfério norte, e aí nós temos aí uma relação maior com os continentes, né? Então também essa relação de continentalidade, maritimidade tem muito a ver, né, com, né, as questões climáticas, como eu falei para vocês, né, fatores e elementos climáticos acabam, né, interferindo aí nessa relação climática, né, relevo, vegetação, né, o tamanho dos continentes, né, os oceanos, né, as correntes marítimas que a gente viu anteriormente aí, né, no mapa, né. Coloca de novo o mapa aí, Paulito, só para ver as correntes lá, né, lembrando que as correntes azuis são as correntes frias, né, e as correntes vermelhas são as correntes quentes, né, e elas, lógico, acabam interferindo também nessa relação climática. É isso aí, Paulito, brigadão, filhão. E agora nós vamos ver um vídeo aí rapidinho, falando aí sobre a criosfera, né, essa esfera terrestre aí, né, falando aí sobre a questão do gelo aí no nosso planeta. Daqui a pouco nós retornamos. O planeta Terra ainda é coberto, cerca de 10%, por neve e gelo. E por incrível que pareça,
a maior parte desse gelo está perto do Brasil, na Antártica. O objetivo do NCT da Criosfera é entender a massa de gelo do planeta, como controla o nível dos oceanos e afeta a nossa praia. O que nós podemos saber lá na Antártica da história do clima e, principalmente, como o dia a dia do brasileiro é afetado pelas massas de ar frio que são geradas na Antártica e nas redondezas. Ao longo dos últimos anos, nós temos observado como as frentes frias são formadas, a frequência dessas frentes frias, estamos integrando isso nos cenários de mudanças do clima para o Atlântico Sul e do Brasil. Conseguimos, por exemplo, detectar no interior da Antártica poluição de urânio e arsênio devido à mineração, no primeiro caso na Austrália e no segundo caso no Chile. Nós estamos observando rápidas mudanças no gelo marinho, que é o mar congelado ao redor da Antártica, e como isso vai controlar a variabilidade do clima no Brasil nas próximas décadas. E é claro, um dos principais motivos de nós estarmos lá é que nós reforçamos o protagonismo brasileiro no sistema do Tratado Antártico. O programa INCT, desde 2008, capacitou a integração de inúmeras equipes ao longo do país. Só para dar um exemplo, no INCT da Criosfera nós reunimos 15 instituições nacionais com cooperação com 25 instituições internacionais, reunindo mais de 250 PhDs. Tudo isso num esforço único de dividir recursos, dividir laboratórios e, com isso, ter uma avaliação mais profunda dos resultados e com uma ótima relação custo-benefício. Então veja aí, né, a importância também da criosfera, né, mostrando aí essa relação aí, né, do gelo, né, da água sólida no nosso planeta e dando o exemplo aí da Antártica ou Antártida, né? Ela pode falar das duas maneiras. E é interessante, né, falar sobre essa região que fica no extremo sul do planeta, tem até a imagem que eu trouxe para vocês, porque na realidade o que se pode ter lá, né, lembrando que ela a Antártica é um continente, tá? Se derretesse todo o gelo aí da Antártica, você teria uma região lá continental, né? É o segundo menor continente do mundo, né? Só perde aí para o continente da Oceania, né? Na parte da Austrália, tá? Não contando aí com as ilhas oceânicas, as ilhas da Oceania, né? Como Nova Zelândia, né? Como também Papua Nova Guiné, daí também Micronésia, Polinésia, né? E a Macronésia, mas o continente, né? O país lá, a Austrália, ele é menor do que a Antártica. A Antártica é maior. E a Antártica a Antártica é interessante porque não tem população, né? São bases científicas que mais ou menos entre 1.000 pessoas, né? No inverno, que é frio, né? E no verão, né? Que é um pouquinho menos frio, não é quente, tá? É menos frio, porque é a região mais fria do planeta, pode chegar a 4.000 pesquisadores. Mas o importante é isso, né? Pelo Tratado da Antártica, né, não se pode ter população e nem direito aos países. Os países não têm direito aos territórios da Antártica, né? Chile, né, Austrália quiseram ter direitos aí, outros países, mas sim introduzir bases científicas como o Brasil tem, né? Recentemente, aí, uns anos atrás, explodiu, né? Mas já construíram e já inauguraram aí a nova base científica na Antártica, porque é importante, porque é uma outra relação, né, de território, né? Um território que já chegou a ter menos 93 graus Celsius de temperatura no seu inverno, então ele é muito frio, tá certo? Então é isso aí, pessoal, é isso que a gente vai tratar. Na próxima aula será aí a última aula do componente, né, que nós estamos tratando aí da atividade 5. Tem orientações para o aluno, vocês podem acessar como sugestões, né? Tem lá mais informações sobre a criosfera, pode ler aí, né, o link que está abaixo, né? Tem um vídeo, estudos da atmosfera, geosfera e hidrosfera, né, da dinâmica da Terra e interação, né, entre essas partes terrestres. Pode-se fazer uma pesquisa, né, sobre as esferas terrestres, né? Pode até
né, fazer uma introdução do trabalho do componente transformações de matéria e energia, né, e aí pode expor para a sala de aula, né, as suas pesquisas através aí de trabalho, através de ferramentas digitais, né, como uma forma de avaliação. E tem a integração que vocês também podem trabalhar com os sistemas terra, aí, podendo provocar alterações nos ecossistemas, na biodiversidade, nos ciclos biogeoquímicos e na segurança alimentar. Então tá aí as orientações como sugestão para vocês. E aí na próxima aula faremos aí a finalização deste componente da atividade 5. Até a próxima!